a gente sempre fala aqui que a gente começou assim. A gente era aquele profissional de um cadastro só. Quando a gente saiu da faculdade ali, a gente estudou muito a questão do georreferenciamento e a gente fez todas aquelas matérias lá específicas de geodésia, topografia, georreferenciamento, e a gente saiu muito bem sabendo a teoria. Na prática, a gente aprende muito na prática, né? E aí a gente ofereceu os nossos serviços de georreferenciamento e aí a gente foi para cima oferecendo esses serviços. E a gente sabia que tinha demanda, existem prazos aí de obrigatoriedade, né, do georreferenciamento e a certificação. A gente sabia que esses prazos iam chegar, né, e chegaram e vão chegar ainda outros prazos. E a gente sabia, pela prática mesmo, né, pela experiência de trabalho, que tinha muita área que precisava desse serviço e realmente tinha mercado. Então, a gente partiu para se posicionar. A GNSS Engenharia se posicionou, logicamente, como empresa de cadastro territorial rural. E aí a gente foi para cima e executou principalmente o georreferenciamento, né? A gente foi ali, sabia fazer, a gente foi oferecendo esse serviço, fazendo parceria com alguns profissionais e executando o georreferenciamento, né? A gente já tinha um pouco aí de conhecimento na área, de experiência, já era um pouco conhecido aqui, né? Quanto eu, tanto como o próprio Murilo. E aí a gente começou a brigar nesse mercado aí, tá? Não é fácil, eu acho que vocês que estão vendo aí, que já estão, né? Que é como a gente já está entrando nessa parte, nessa especialidade, né? Fazia apenas o gel e tá ali naquela briga por preço, a gente entrou naquela briga por preço de gel por hectare, e aí entramos nessa briga de preço, né? E aí o cara, não, o fulaninho deu R$13 a hectare, você deu R$15 a hectare, você deu R$20 a hectare, fulaninho deu 13, e a gente perdia preço, né? Perdia preço, não, perdia serviço, e aí a gente ficava nessa, né? Pô, abaixando o serviço, não, como é que faz, tem os custos e tal. E o serviço de georreferenciamento, ele é muito rentável. Tem todos os custos para se pagar, mas ele, no final, é muito rentável. E deve ser porque é um serviço de alto valor. A gente ficava brigando por preço e a gente oferecia apenas o georreferenciamento. A gente sabia fazer também o K, e aí colocava ali como bônus o K, né? Em alguma negociação a gente colocava o K, mas não era de praxe, a gente já ofereceu o K, né? A gente colocava ali como extra, tentando se diferenciar, mas não conseguia, porque outros profissionais também davam o K. Quando o outro profissional chegava, quando o próprio proprietário chegava, falava, não, o seu colega também me deu K aqui, né? Aí o pessoal coloca o K como bônus e tal, eu te dou o K e tal. E a gente não conseguia se diferenciar e ficava nessa briga por preço, né? E a gente, quando fechava o próprio serviço, aí vocês sabem muito bem que para fazer a certificação do INCRA, né, precisa lá do CCIR, tá? E aí a gente ligava para o cliente, precisa do CCIR. Procure uma unidade do INCRA, procure alguém que saiba fazer aí e tal. E a gente parava nosso serviço. Ficava quase um mês, 20 dias esperando o cliente resolver. O cliente resolver o CCIR dele, muitas vezes não estava pago, muitas vezes ele precisava apenas emitir um novo CCIR, a gente não sabia exatamente como é que era essa questão desse CCIR, a gente só sabia que precisava ter um CCIR válido para fazer a certificação, para não ter problema. E aí a gente atrasava o nosso serviço por causa disso muitas vezes, às vezes colocava o próprio cliente procurar outros profissionais, e muitas vezes, quando a gente entregava esse serviço, aquele cliente ia lá no próprio cartório com aquele CCR que ele mesmo procurou fazer, com o georreferenciamento que a gente fez, às vezes com o K que a gente fez, às vezes ele fez um K com outro profissional, e aí ele foi lá dar entrada no próprio cartório. Aí o próprio cartório veio com a lista lá para ele entregar, né? Aí vem lá ITR. Aí o cliente já bate lá, já volta, o cartório não aceitou, eu tenho diversos documentos aqui, eu não tenho esse documento, um bocado de documento, e realmente é uma lista de documentos, mas é uma lista padrão, digamos assim, né? Muda uma coisa ou outra para outro cartório, que é o que ele pede ali, o requerimento de georreferenciamento, o georreferenciamento, certificação, o CCIR atualizado, o K do imóvel. E aí vem uma nova que ele pede lá, que ninguém fez para o seu cliente, o ITR dos últimos 5 anos. Normalmente,
Os cartórios pedem isso aí. E aí o cara fala para você, e aí quem faz? Aí você tem que procurar outro profissional. Ou seja, você já não fez o CCIR para ele, muitas vezes você não fez o K para ele, ele fez com outro profissional, e você está ainda colocando para ele procurar um outro profissional, que normalmente é um profissional do setor de contabilidade, que geralmente faz esse trabalho de ITR, e aí você manda ele procurar outro profissional para resolver esse problema. Aí ele vai atrás de outro profissional para resolver diversos problemas da regularização fundiária. E aí que tá, pessoal. A gente viu que a gente estava perdendo com isso. A gente não estava conseguindo se diferenciar, estava no preço de briga ali de gel por hectare. Todo mundo fazia a mesma coisa que a gente, mesmo você tendo mestrado, mesmo você tendo doutorado, menos você sendo cara, sabendo fazer o georreferenciamento perfeito, você perdia aquele serviço ali para o cara que, às vezes, não tinha essa capacidade técnica sua, né? E aí você deve estar se perguntando, muitas vezes você pode estar passando por isso agora, como é que eu faço isso? Então, a gente se perguntou isso há 3 anos atrás, e aí a gente começou esse projeto. Não, tá claro, né? Às vezes essas coisas estão tão claras, né? Tão óbvias, são claras, e a gente não cai na real. E o que o cliente precisava é justamente a lista do cartório. Imagine você vai lá comprar o seu carro, e aí o cara fala, eu aqui só vendo o motor do carro. Você vai ter que comprar a roda em outro local. Aí você vai em outro local. Você vai ter que comprar agora aqui a parte aqui do carburador em outro local. Aí você vai em diversos locais fazendo isso. Ninguém quer isso. As pessoas querem facilidade, agilidade. Querem procurar o profissional que resolva. A gente quer isso, enquanto cliente de diversos outros ramos. Então, para você ver, o mesmo carro que quando a gente compra numa concessionária tudo ali, ele ainda te oferece ali. Você quer uma película, diversas outras coisas ali, para você não sair dali, coisas que você precisa, muitas vezes até não precisa, mas no nosso caso, o cliente precisa. E muitas vezes, pessoal, não tem profissional que faça. E quando tem, muitas vezes não faz da maneira correta. E aí que está o posicionamento. A gente começou a se posicionar de maneira diferente, em deixar de ser aquele profissional de um cadastro só.